Então, pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou Renópolis, sou coordenadora do evento. Vou estar fazendo a mediação de mais uma mesa, a segunda mesa do nosso seminário, a que encerra o nosso primeiro dia. E a grande início do programa. Né? Então, só para dar os informes de o que está acontecendo no seminário, nós estamos através da plataforma Webconf da UFPEL, com a transmissão também via Facebook. Vamos fazer agora uma palestra com a Marilene Costa, nossa convidada. Em seguida, então, que a Marilene terminar a fala, nós abrimos para perguntas. Então, as perguntas podem ser feitas tanto aqui na plataforma da UFPEL quanto no Facebook, que a gente para passar ok? Com relação às presenças, as presenças a gente está voltando a cada palestra, então, na cada palestra, nós estamos divulgando aqui o link para preencherem, tanto a plataforma aberta, quanto também no Facebook. Saltamos também na cadeia o link para quem não conseguiu preencher durante as palestras, pode encher, então, ao final do dia, as suas presenças no evento, certo? Mais uma vez, agradeço imensamente a colaboração das tradutoras e intérpretes de Libras, do nosso Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFPEL. E, então, vou apresentar a nossa palestrante. A Marilene Costa, ela é graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em marketing, FGE, e mestrado em comunicação acessível pelo Instituto Político de Leiria, em Portugal. É só da Acorda Filme, onde atua como produtora, roteirista, diretora, audiodescritora de obras audiovisuais. A Marilene, então, vai proferir a palestra frente intitulada Audiovisual com Acessibilidade, a importância de incluir e ampliar o público. Mari, desde já te agradeço a tua disponibilidade de estar conosco, é uma honra te ter conosco na nossa programação, e a palavra é toda tua, querida. Obrigada. Boa noite a todos. E eu já queria começar dizendo que a honra é toda minha, e eu agradeço imensamente esse convite. É uma felicidade enorme estar aqui nessa programação, assim, que só tem os meus mestres, e eu agradeço muito, muito, muito esse convite mesmo. Então, vamos ver se a gente contribui, né, fala alguma coisa para nos dar esperança, né, para que a gente ganhe força para prosseguir depois desses dias difíceis que todos nós estamos enfrentando, né, mas cada dia um dia, é isso que a gente está tentando pensar, né, e eu acho que momentos como esse, assim, só, né, nos ajudam a pensar no futuro e a seguir em frente. Então, muito obrigada, eu digo muito obrigada, é um prazer muito grande. Eu vou começar, então, me descrevendo. Eu tenho a pele clara nessa época, que já não consigo tomar muito sol, tenho cabelos, assim, na altura dos ombros, e eu tenho o rosto, assim, fino, e estou usando um óculos com aros pretos, redondinhos. Estou usando uma blusa que é em tons, assim, de vinho, violeta, algo assim. Atrás de mim tem uma cortina, que é uma cortina de uma janela, e na parede do fundo, a parede que é cinza bem clarinho, tem deixa eu ver aqui, tem um quadro colorido, tem com fundo azul e com 3 pandorgas ou pipas, eu não sei, aqui a gente chama eu conheço por pandorga, mas tem pessoas que chamam que é pipa, né, que é e os seus cordõezinhos assim. Isso é uma obra do Caio Batista, que é um artista gaúcho aqui, daqui de Porto Alegre. Bom, eu sou sócia de uma produtora de cinema, que é a Acorde Filmes, e eu sou também, posso dizer hoje que eu sou audiodescritora, com muito orgulho.
Então, eu me coloco numa situação assim, que às vezes eu contrato serviços de acessibilidade e às vezes eu sou contratada, então eu fico nesse meio assim, eu não tem como me definir, depende da situação. E eu comecei assim a conhecer e a prestar atenção nesse universo da acessibilidade, acho que foi por volta de 2011, 2012. E quando eu conheci o recurso da audiodescrição, e me chamou muita atenção porque eu sempre gostei muito de áudio, então grande parte da minha vida anterior a ser sócia da produtora, eu trabalhava com áudio, eu trabalhei em emissora de rádio, como jornalista, como redatora de notícias em emissora de rádio, e eu trabalhei como em produtora em produtora de áudio antes de atuar na produção de cinema. Então, assim, áudio é uma coisa que eu gosto muito, por isso esse encanto que eu tive com a audiodescrição. Primeira coisa que eu pensei quando me interessei por isso preciso de uma formação, óbvio, porque eu li alguma coisa, noções, né? E eu encontrei um curso que estava começando em Campinas com a Bel Machado. Então, esse foi o meu primeiro contato mais, assim, profissional com a audiodescrição. E depois da convivência, né, que eu tive, porque o curso era num centro cultural Luiz Braille, em Campinas, então eu tive contato com várias pessoas cegas. E eu cheguei de volta na produtora e eu coloquei, olha, a gente tem que tornar acessíveis os nossos filmes, porque não faz o menor sentido a gente deixar de lado esse público, porque a nossa ideia desde o início foi realmente atingir esse público, porque sempre foi muito difícil, quem trabalha com cinema sabe, a dificuldade que a gente tem de buscar público para os nossos filmes. E pensando assim, como é que a gente vai seguir trabalhando, deixando essa parcela de público de fora? Então, foi bem essa ideia, assim, e logo os meus sócios e equipe, todas as pessoas já se envolveram com isso, né? Foi muito... A ideia foi super bem aceita dentro da produtora. Naquela época ainda não era, a gente não tinha essa quantidade de filmes com acessibilidade que temos hoje. Inclusive, o primeiro filme que eu fiz a audiodescrição foi um filme chamado Em Teu Nome, que é um filme que conta a história da época da ditadura militar, é baseado numa história real, né, do João Carlos Bona Garcia, que é uma pessoa que foi presa, viveu todas aquelas angústias da ditadura. Então, aí eu comecei a buscar oportunidades para apresentar o filme. E rapidamente surgiu um festival de cinema que eles assim, a gente precisava de alguma coisa, alguma novidade. Então, a gente apresentou pela primeira vez o Em Teu Nome com audiodescrição no Festival Festival Internacional de Verão. Isso foi no mês de março, eu acho que foi em 2012, isso. Eu, assim, não tinha muito contato nem com as pessoas que trabalhavam, então ali foi muito legal, porque já conheci algumas pessoas que já trabalhavam com isso. E a gente seguiu depois, assim, depois disso não tem nenhum trabalho da produtora, ficou sem acessibilidade. Claro que inicialmente esse filme, por exemplo, ele só tem a audiodescrição e legendas, ele não tem libras, porque na época a gente tinha, né, não tinha nem recursos para isso, né, porque não se previa.
Mas foi uma situação que a gente percebeu que isso ampliou as possibilidades da gente apresentar o filme. Então, assim, a gente participou de muitas sessões em mostras, em festivais, e eu carregava, assim, convidava pessoas do elenco que estavam disponíveis, e as pessoas sempre eram muito, muito disponíveis para fazer essas sessões. Então, isso abriu um espaço maior para a exibição do filme. Inclusive, a gente fez uma sessão num seminário de acessibilidade aqui de Pelotas, que foi um momento, assim, inesquecível, né? Foi muito legal, assim, foi uma das primeiras exibições do filme, foi uma das primeiras exibições, assim, de um trabalho, né, que eu produzi e tal, foi assim, muito marcante, assim, para mim, aquele convite. Foi muito... Então, por isso que é um prazer muito grande estar aqui de novo, né, nesse mesmo evento. A seguir, a gente produziu um outro filme, que é Oeste do Fim do Mundo, e como esse filme ele foi apresentado no Festival de Gramado, numa mostra competitiva, a gente apresentou audiodescrição ao vivo no Palácio dos Festivais, no filme em competição. Já tinha uma equipe de acessibilidade que tinha feito isso no ano anterior com outro filme. Então nós nos juntamos, né? Foi um momento muito, muito bonito, assim, que a gente se juntou com vários colegas. Eu não vou citar porque eu tenho medo de esquecer alguém. Aquilo foi tão importante, assim, porque todo mundo se juntou mesmo para fazer aquilo acontecer. Né? O festival entrou lá com ingressos e transporte, a produtora bancou a montagem da cabine e o aparelho para transmitir, e a gente apresentou o filme com acessibilidade no festival, que, aliás, é um espaço muito importante, né, de acessibilidade para cinema, né, que existe no Festival de Gramado, né, e que tomara que continue sendo mantido, né, porque é bem importante. Esse filme também, O Oeste do Fim do Mundo, ele foi exibido em salas comerciais de cinema com audiodescrição e legenda. Então, eu consegui um espaço no Espaço Itaú de Cinemas em São Paulo, numa sala, outra no Rio de Janeiro, e ele foi exibido, acho que ficou quase um mês em cartaz aqui também, numa sala de cinema da Casa de Cultura Mário Quintana. Então, assim, era quem entrava na sala de cinema ia ouvir a audiodescrição, né, em sala aberta. E foi um espaço, assim, claro, a sessão, por exemplo, nos cinemas do Rio e São Paulo, era a sessão das 2 horas da tarde, não eram os horários mais, não eram muitos horários, mas foi uma conquista, porque a gente conseguiu colocar isso num espaço comercial de cinema. E o que é uma coisa importante, assim, da gente falar, naquele momento eu me deparei com uma dificuldade grande, que foi a divulgação, né? Como é que eu vou divulgar o que está acontecendo para o público, né? Então, isso é uma dificuldade que eu encontrei muito grande, porque naquela época a gente não tinha, assim, os grupos hoje são super importantes, né, para a divulgação da acessibilidade, os grupos de WhatsApp, né, que as pessoas se comunicam, e ali tem espaços hoje que a gente consegue divulgar as coisas, as produções, né, naquela época era bem mais difícil isso. Mas, enfim, foi um momento bem importante, assim, porque para a gente, não é a questão, a gente sempre considerou a importância desse público, né? Então, a coisa para nós sempre foi muito, assim, profissional, de realmente entender que, e também por uma questão, que nós trabalhamos, basicamente, as produções, grande parte delas eram financiadas com
verbas públicas, com dinheiro de financiamento da Ancine, né? Então, nada mais lógico, né, do que a gente disponibilizar, ou pelo menos tentar oferecer o filme para muito mais pessoas, né? Essa sempre foi a ideia, assim. Depois disso, eu fiz um mestrado, que é o mestrado em Comunicação Acessível no Politécnico de Leiria. Foi um curso à distância, né, que foi, assim, muito, muito importante. Foi um período muito produtivo para mim. Eu conheci muitas pessoas e foi um aprendizado. Sempre digo assim, foi um momento que eu fui apresentada para muitas coisas ao mesmo tempo, né? Talvez não tenha conseguido absorver, né, todas elas, mas enfim, isso só reforçou, assim, a importância do trabalho que eu estava seguindo. E tem um documentário que resultou de toda dessa convivência com o curso e com as pessoas que lá estavam. Então, até eu comecei a me envolver em outra função que é de dirigir trabalhos, né? Então, eu dirigi meu primeiro longa-metragem documentário, né? Eu co-dirigi com o Luiz Alberto Cassol, e nós filmamos um documentário chamado Todos. Esse documentário nada mais é do que a reunião de depoimentos de várias pessoas são pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. As pessoas escolhidas para falar nesse documentário não levou em consideração coincidentemente, várias pessoas que falam no documentário são pessoas com deficiência. Isso porque de tantas coisas fundamentais que eu ouvi durante o curso e durante um evento que é o Included, que acontece lá em Leiria, a gente conseguiu, com o apoio até das pessoas lá do Instituto Politécnico de Leiria, a gente conseguiu filmar e depois conseguimos montar. Demorou um pouquinho para ficar pronto, né? Quando não se tem verbas, a gente demora um pouco para fazer as coisas, mas enfim, ele é um filme que fala de deficiência, e é um filme que tem já na concepção dele, ele já tem a audiodescrição, ele tem libras e ele tem as legendas já. Já foi criado com isso. E aí a gente percebe dentro de como ainda não... Eu acho que isso já mudou agora, né? De como ainda a questão de produzir um filme pensando em que ele terá que depois ser editado com as recursos de acessibilidade, como isso é difícil de pensar nisso, porque mesmo a gente que estava envolvidos com isso, teve situações assim em que a gente esqueceu de filmar de uma forma que a gente deixasse o espaço para a janela de libras no canto. Então, tem horas assim no filme que a janela de libras troca de lado. Mas, enfim, eu acho que isso não chega, não é nenhum problema. Eu, pelo menos, acho que não. Porque eu também não acho que a gente deva fazer a produção pensando... eu acho que a gente tem que fazer o filme como ele tem que ser e depois a gente resolve a acessibilidade, né? Eu acho que mais ou menos por aí, a obra é a obra e a gente vai fazendo. Eu vou mostrar para vocês, então, um trecho, é um trailer do Todos. Ele não descreve as pessoas aqui, porque a gente não conseguimos colocar isso de uma forma
não ficasse muito, muito poluído, né? Então, ele é alguns depoimentos e a descrição de algumas imagens desse filme, né, do documentário do Todos. Então, o Todos, ele teve a apresentação, digamos assim, do Felipe Mianes, que é né, consultor em audiodescrição, não sei se todos conhecem, o Felipe tem baixa visão. Então, na verdade, nós acompanhamos as andanças do Felipe e isso foi uma coisa muito, que enriqueceu muito, assim, ó, inclusive o nosso trabalho junto, né, junto com ele. Acho que foi uma coisa muito legal. Eu não sei se eu posso ver aqui, que eu falei que a Liliana está nos acompanhando aqui, e ela fala que a obra precisa ser pensada já levando em consideração a inserção da acessibilidade. Essa deveria ter sido, eu acho. Eu acho que essa obra deveria ter sido, mesmo assim, algumas coisas nos escapou. Mas eu acho que eu diria quando possível, eu acho. Enfim, eu acho que discutir não tem uma opinião. No momento, eu acho que é quando possível, mas já vivi situações assim de que não teria como mudar nada, mas, enfim. Depois, a gente teve um período de não achar mais, achar um pouco complicado a questão dos recursos para todo mundo, principalmente a audiodescrição, né? Porque a gente viveu algumas situações de apresentar o filme com audiodescrição e algumas pessoas se incomodarem, né, de não terem entendido que era assim e tal. E aí surgiu um aplicativo aqui que eu vou falar do Movie Reading, porque foi o que nós usamos. Existem outras soluções, mas quando a gente foi lançar as próximas 2 produções da produtora que foram para o cinema, a gente usou essa solução. Que eu acho que foi muito bacana, assim, porque também a gente teve até um apoio na divulgação disso, e que a gente lançou, então, A Superfície da Sombra e então o Mundo Não Cabe nos Meus Olhos. Esses 2 filmes, eles utilizaram esse aplicativo. Que já era uma forma mais dentro
de cada um, né, do recurso individual, né, da pessoa poder optar pelo horário que ela queria ir no cinema e não ter que ficar, assim, condicionada a aquele horário da sessão especial com acessibilidade. Eu não consegui ter, assim, um número muito eu agora não estou com esses dados aqui, mas a gente teve uma recepção bem legal do público de pessoas cegas, principalmente, com relação ao recurso de Libras. Algumas pessoas acharam desconfortável, porque você ficar com o smartphone e ficar jogando com o olhar na tela. Mas, enfim, eu acho que foi uma transição ali, foi uma solução que nos possibilitou disponibilizar e apresentar o filme do jeito que a gente queria. E esses filmes, sim, eles já foram com os recursos de audiodescrição, de legenda LSA e Libras. E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o trailer acessível do filme A Superfície da Sombra. Mari, é só fazer o mesmo caminho ali, tá? Clicar no mais e cair no RS. Pronto. Vai dar certo. Não sei o que vocês acham, mas fazer a acessibilidade de trailer, eu acho... O trailer, sim, eu acho que o trailer ele deveria ser feito já para receber acessibilidade depois, porque o trailer, eu acho, assim, o que fica muito difícil, ele funciona de forma muito confusa, assim, para você conseguir fazer tudo naquele espaço, ritmo daquela rapidez que normalmente são os trailers, né?
O que a gente... eu vou só fazer para vocês aqui um resumo, porque a gente estava com uma situação tão animadora do cinema acessível nas salas de cinema, que, por exemplo, eu cheguei aí na Espaço Itaú de Cinemas, que eu falo isso porque é o que tem mais perto de minha casa, que fica num shopping em Porto Alegre, perto de casa, e já tinha lá uma lista de filmes com acessibilidade, pelo menos na data que eu fui, tinha o que eu queria assistir e mais 3 títulos para escolher, e era só deixar um documento na recepção com o atendente, pegar o fone, entrar no cinema e escolher o recurso que você desejasse assistir um filme. Eu até acho que a gente comemorou isso tão pouco. Eu fiquei pensando, eu fiquei tão emocionada quando eu fui no cinema que eu achei que a gente comemorou pouco isso. Mal sabíamos que isso ia durar pouco, né? Quer dizer, a gente espera que isso continue, mas, enfim, já tivemos umas interrupções. Então, para chegarmos até a essa data, a gente começou a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é fácil de acessar, eu imagino que a maioria das pessoas já conhece ou ouviu falar, e tem várias instruções normativas da Ancine, que eu vou resumir, assim. A primeira delas é a IN 116, que é de 2014, e que determina que todas as obras produzidas com recursos recursos públicos geridos pela Ancine, tem de ter audiodescrição, legendas descritivas, que eles colocam assim, e Libras. Isso fez com que todas as obras já sejam produzidas, já tenham que ter no seu orçamento a produção dos recursos. Só que ficou um tempo assim, a gente produzia os recursos, né? Muita gente produziu esses recursos assim, tipo, para cumprir a lei, né? Eu espero que isso já não esteja mais acontecendo, mas, né? Porque eu acho que a gente já está numa fase em que as pessoas estão percebendo o potencial, né, do público e do jeito que a gente tem dificuldade para produzir cinema, né? A gente só tem que fazer esforço para aumentar o público. E aí faltava juntar as distribuidoras com as salas de exibição. Depois teve a IN 128, de 2016, que dispôs sobre a acessibilidade levando para as distribuidoras e para as salas de exibição. Então, aí tem, não vou entrar em detalhes, porque a gente vai se alongar aqui, foi estabelecido um cronograma, que dependendo do tamanho do complexo, né, dependendo do número de salas de cada complexo, eles teriam que ter um compromisso de acessibilizar ou disponibilizar equipamentos em um número X de salas lá. A IN 145 mudou um pouco os prazos, empurrou um pouco para frente. E, finalmente, e infelizmente, no último dia de dezembro de 2019, o presidente assinou uma medida provisória que empurrou essa obrigatoriedade de 100% das salas estarem com os equipamentos para 2021. Mas, de alguma forma, algumas salas já estavam equipadas com as opções de tecnologia do mercado, né, que a tecnologia não é problema, né, para esse tipo de coisa. Rapidamente, várias soluções foram apresentadas. E agora entrou que né, as salas de cinema estão paralisadas, como todo o mercado, né,
de produção audiovisual. Então, a gente espera que, quando tivermos a retomada, que isso siga, né, no caminho que vinha, que eu acho que era uma situação muito, muito importante, assim, para a gente seguir, né, realmente ter o cinema acessível, disponível à hora, e no lugar, e para o filme que a pessoa decidir escolher. Confio que isso vai prosseguir. Na verdade, a gente, assim, o mercado audiovisual está enfrentando um período muito difícil desde que mudou o governo, né? Então, assim, a gente não tendo filmes, a gente não tem filmes para ninguém, né? Não tem filme para fazer, nem para tornar, nem para produzir, nem para tornar acessível. E uma outra questão, assim, que é importante é, assim, a gente, por exemplo, produz séries para televisão. Muitas dessas séries, muitas não, a maioria, elas não têm onde exibir os recursos de acessibilidade. Então, as séries, elas são produzidas com todos os recursos, e quando elas vão ao ar, os recursos não estão disponíveis na maioria dos canais, na maioria dos exibidores. Então, isso também é uma questão que a gente tem que, eu acho que tem que se pensar, assim, que se o material está sendo produzido, se a gente está pagando para isso, todo mundo está pagando, eu acho que a gente tem que poder ver, né? Na TV, porque a obrigatoriedade é para TV aberta, né? Que eu acho que eu já até estou meio perdida, mas eu acho que neste momento era para ter 16 horas semanais de programação audiodescrita, né, na televisão aberta, mas não tem nenhuma legislação para TV por assinatura, e tem a Netflix agora está começando, né, a ter bastante coisa bastante não, algumas coisas com acessibilidade, né, pelo menos com audiodescrição. Então eu acho que a gente estava num caminho, não sei se todo mundo vai concordar, eu acho que a gente estava num caminho tão bom, né? Por exemplo, porque já estávamos com muitas opções, assim, com possibilidades. E vamos esperar, né, ver se as coisas retomam o caminho que tem que tem que ser, que é o que tem que seguir, né? A gente agora tem algumas das nossas, tem uma série que a gente produziu que está disponível numa plataforma, depois eu dou um jeito de colocar aqui, que é uma plataforma que tá exibindo os filmes com os recursos de acessibilidade, e uma série que é Sonho Americano, que a gente produziu, uma série de 8 episódios, que a gente produziu há 2 anos atrás, 2 anos, mais ou menos isso. E essa série também está sendo exibida com todos os recursos nessa plataforma, que é a Movies. Não é gratuito, tem um valor para pagar, para alugar, mas está disponível. Isso. Eu vou mostrar para vocês mais um trailer do filme Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos. Direitinho aqui.
Desculpem. Esse filme também ele foi apresentado em várias oportunidades, como o Festival Ver Ouvindo, lá de Recife, o Festival de Gramado, em oportunidades que se abriram em função da acessibilidade do filme. Então, eu sempre acho isso, assim. E eu acho que é isso que eu tinha para contar para vocês, assim, e dizer que eu gostaria e espero que a gente, quando voltarmos, quando voltar à produção, que a gente consiga partir do ponto em que a gente já estava, que a gente não volte, né, mais atrás, né, que a gente parta daquele ponto, porque a gente percebeu agora o quanto os filmes nos ajudaram nessa coisa de ficar em casa, né? Nessa situação que nos atingiu agora. E é óbvio, né? Para quem está aqui, eu não preciso, né, ficar falando todo mundo se as pessoas estão aqui, porque as pessoas sabem disso, né? Mas se a gente tiver os filmes para mais pessoas, então a gente vai ter, vamos ficar felizes nós do lado de cá, como produtores, que a gente busca e precisa desse público, e o público que vai ter mais opções. Eu acho isso muito natural. Tanto a gente acha natural na nossa produtora, a gente sempre acha isso natural e necessário, que a gente já faz isso muito antes de ser obrigatório. Então, quando isso foi obrigatório, para a gente não fez nenhuma diferença, que a gente já estava... A gente só conseguiu colocar isso nos orçamentos, o que nos ajudou bastante. Gente, muito obrigada por hora. Eu acho que eu fiz um relato, não sei se falei rápido demais, se falei, enfim, eu contei as coisas as minhas experiências aqui, né? E eu agradeço muito, né, a atenção de todo mundo e fico aqui para agora a gente conversar, né, Desirê? Mari, que maravilha poder te ouvir toda essa trajetória, falar um pouco sobre a importância das produtoras entenderem que desde a base do filme deve-se pensar os recursos de acessibilidade, né? Então, a partir de agora, a gente abre para perguntas aqui no bate-papo. O do Facebook também pode enviar as perguntas, a gente tem o olho ali. E antes de começar as perguntas, aproveito esse meu lugar privilegiado de mediadora, eu queria fazer um lançamento que tu comentaste no início da tua fala, né? Que tu estivesse conosco aqui em 2012, e foi muito engraçado, né? Nós já contamos sobre isso, porque naquela época de Este, aqui, nós tivemos o contato, eu assisti o filme, naquela época eu graduando, já era bolsista do projeto de extensão da professora Francisca, e começava a minha trajetória da acessibilidade cultural. Depois que nós encontrássemos mais algumas vezes, também quando eu pedi a tua autorização para compartilhar o filme Todos lá no Museu da Batalha, né, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e que tu gentilmente cedeu a autorização para que nós pudéssemos fazer a exibição do filme lá, conversou conosco, e aí depois conversamos e chegamos à conclusão que juntos lá em 2012. Então, para mim, é um grande prazer acompanhar o teu trabalho contigo e hoje poder estar aqui fazendo a mediação dessa mesa com essa palestra que é riquíssima para o nosso seminário. Então, vou abrir aqui, o pessoal já está desde abrir aqui. O teu áudio está cortando um pouquinho, Desirê. É porque eu estou transmitindo no Facebook também. Então, eu estou com 2 computadores aqui e eu acho que a minha internet está sendo usada. Isso acontece. Mas eu estou vendo, então, que
Estou com um pouquinho de dificuldade aqui. Posso falando? Pode, por favor, se quiseres ler. Nessa ocasião, nesse seminário, foi muito, muito, eu conheci a Francisca, eu não lembro de ter te conhecido, eu acho que a gente não sei se a gente se conheceu ali, eu não lembro, mas eu inclusive foram junto os atores principais do filme, né, que é o principal, que é o Leonardo Machado, que o Leonardo Machado, ele era sempre, inclusive ele falava muito, divulgava muito os recursos de acessibilidade dos filmes, e infelizmente o Léo tem quase 2 anos, 1 ano e meio já que o Léo nos deixou, que foi inclusive assim, sempre que ele podia divulgar e chamar atenção, ele sempre fazia isso, e toda vez que a gente ia fazer uma mostra, um festival, se ele tinha tempo, ele acompanhava, conversava com as pessoas, com o público, ele sempre foi muito interessado nisso também, porque eu acho que é uma coisa que, pelo menos, os artistas todos deveriam entender a importância, né, dessa fala com todas as pessoas, com públicos diversos, né. Com certeza. Bom, a Liliana Tavares e a Ana estão aqui conosco também. Um abraço, queridas. A Liliana comenta que lembrando o dia em que o filme Todos Estão no Brasil, da abertura do Festival Vindo de 2017. Um sucesso. A Diele comentando, Marilene querida, exibimos o Todos no ano passado aqui em Curitiba. Um dos documentários mais fantásticos que já vi sobre a acessibilidade cultural. A Paula aqui também, do Carreiras, registrando a sua presença. A Milena havia perguntado o que é de audição. A Eliana já comentou, para ela já explicou o que é o recurso, né? Que é essa tradução, que é essencialmente visual. A Eliana também comenta, Clare, a obra precisa ser pensada, já levou essa acessibilidade. Lembra dos estudos e recomendações do professor Pablo Romero Freire? Depois a Diele falando aqui também, comentando que o Felipe Mianes, com falas maravilhosas como sempre, fortes e certeiras. Depois o pessoal comentando aqui que, de fato, teve a oportunidade de assistir o documentário todo, eu acho que mudou a visão de vida. Toda, porque de fato ele é feito de pessoas para pessoas. Então ele vai muito de encontro com o que hoje de manhã a Maria, ao abrir a nossa palestra, né, comentava, né, que é justamente a gente comunicando para quem. E eu acho que o Todo traz justamente isso, ele comunica de pessoas para pessoas. Tem uma fala do Felipe que ele faz ao longo do documentário, que é uma fala que, hoje em dia, eu levo para a vida, assim, também, e sempre replico ela citando o Felipe, né? Que ele fala, eu não sou um olho gigante que não enxerga, né? Eu sou uma pessoa antes disso. Então, eu acho que, de fato, assim, esse documento mexe muito com quem assiste. A gente já, inclusive, também já exibiu aqui na UFPEL no ano passado, né? E também é um documentário que, de fato, muda a vida das pessoas. Aqui também o pessoal está trazendo outros comentários. A professora Francisca, a professora quer abrir o áudio para falar? Ela comenta, então, que bom te escutar. Beda, até vou, porque eu escrevi em 2 partes, Marilene, que bom te ver de novo aqui 8 anos depois de apresentar em teu nome. Veio, então, na ocasião, a Fernanda Moro e o Leonardo Machado, vocês 3 fizeram um debate após, foi realmente memorável, lembramos isso com muita gratidão e carinho, porque foi uma experiência marcante. Naquela ocasião, nós tínhamos um aluno trabalhando conosco, com deficiência visual, e ele fez um comentário, eu me lembro que
comentaste em cima do comentário dele. Ele era um cinéfilo, mas não porque ele tinha acesso às versões com audiodescrição, mas porque ele simplesmente gostava de assistir, entre aspas, os filmes, porque ele ficava imaginando as cenas com o que ele escutava. Então, naquele momento, era uma experiência nova para ele, e eu me lembro que a audiodescrição era com uma voz masculina, agora os exemplos que tu mostraste são com vozes femininas, tem uma suavidade que eu acho que torna aquilo que algumas pessoas, como tu dissesse na época, comentaram, mas a audiodescrição, para mim, que enxergo, ela me atrapalha um pouco, porque eu deixo de ver algumas coisas e vejo outras, é uma informação sobre informação, mas na época o Fernando, esse que comentou que era um cinéfilo mesmo sem ver, sem enxergar, porque ele gostava de escutar os filmes, ele disse que a partir daquele momento, talvez ele não conseguisse mais a experiência anterior, então mais ele viu escutando com a audiodescrição. Foi um grande aprendizado na época e eu vejo que a tua ida para Portugal te fez... Realmente, são mais asas, né, para mais voos que eu acho que tu trazes. E eu muito me admirei com algumas coisas que eu guardei na memória, porque tu foste a roteirista e a produtora do Em Teu Nome, né? Sim. E eu fico pensando se o ofício de roteirista não é uma preparação, ou não é uma preparação, uma bobagem que eu falei agora, é outra coisa, não me vem a palavra, mas se não casa uma coisa com a outra, né? Se saber de um roteiro, mesmo que não seja tu quem faz, mas saber como ele surge, se isso já não viabiliza um outro nível quando o filme for audiodescrito. Me parece que sim, porque tu usa as palavras de uma forma... É muito simples a forma como tu falas, mas é muito eficiente a comunicação, ela é muito boa. E também, são tantas perguntas, mas eu queria ainda fazer um último comentário, que nesse momento sombrio, não é sombrio pela pandemia, eu acho que é sombrio porque a cultura, ela, sei, eu quero ter esperança que a gente volte, como tu dizes, do momento em que se parou em tudo, né? Mas que não seja um perder tudo que já foi conquistado. Mas nesse momento é um paradoxo que eu tento resolver na minha cabeça, porque talvez nunca tenhamos assistido tanto de tudo através dos meios audiovisuais. E aí, ao mesmo tempo, nós temos quase que uma condenação, porque todos esses recursos que tu falas, né, Marilene, eles custam dinheiro, e eles não sairão do ingresso nunca, né? Não, tem que ter um investimento muito forte para que isso aconteça. Quais são as perspectivas? Com o que tu sonhas agora? Mas que bom te ver, uma maravilha. Falei porque usei o microfone porque é mais rápido. Sim, deixa eu só voltar um pouco naquele momento da apresentação do Teu Nome há 8 anos atrás. Meu Deus, nem me lembrava que era tão... Porque eu conheci pessoalmente aí a professora Josélia Neves, e eu fiquei sabendo muito poucos dias antes que a Josélia estaria que a Josélia ia assistir o filme. Então, o meu estado nervoso, assim, era uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir falar. E eu disse, bom, já agora estou, né, agora vamos lá, força, né, não tem outro jeito, porque acho que foi através de uma orientanda da Luzia, né, que eu cheguei, né, ela me conhecia, que nos colocou em contato para aquele acontecimento maravilhoso, que para mim é inesquecível. E quando terminou o filme, que aquele menino levantou, o menino era o público que todo mundo sonha. Aquele menino era o público, assim, porque terminou o filme e ele pediu para falar. E ele validou o filme com a audiodescrição. Eu acho que assim, eu voltei a respirar naquele momento, porque eu pensei, bom,
claro que eu trabalhei com revisão, com consultoria, eu também, né, era o meu primeiro trabalho de roteirista de audiodescrição, eu validei com algumas pessoas, mas enfim, o principal do roteiro era meu, mas quando ele levantou e ele fez aquele comentário, que eu jamais vou esquecer, eu fiquei assim, bom, agora, bom, ele é o público, né, e se ele, né, falou assim, bom, agora, né, de certa forma, assim, ele realmente validou, foi muito importante. E respondendo, assim, o que a gente sonha? A gente está onde não sei o que vai acontecer, assim, porque estamos buscando alternativas de coproduções fora do Brasil para seguir o nosso trabalho, para seguir com a produtora. Algumas perspectivas já assim, em andamento, que eu imagino que a partir de, né, quando as coisas começarem a ficar mais tranquilas, assim, que se possa se... eu acho que tem algumas coisas que vão andar diferente, né, completamente diferente, assim, eu acho que é tudo diferente. Porque a questão do financiamento dos financiamentos do audiovisual é que ele é um mercado que se autossustenta, né? Porque o fundo setorial do audiovisual nada mais é do que valores que são do próprio mercado, porque para exibir os filmes no cinema ou ou em canais de TV, para a gente, todas as obras têm taxas que se paga, que é com o Condecine, né? Que isso tem que isso é um fundo que reverte para a própria produção. Então não deveria haver nenhum problema aí. Mas, enfim. Pessoal, conseguem me ouvir bem agora? Todos me ouvem bem? Bom, a gente teve um problema técnico na transmissão aqui, com uma falha no áudio, tá? Eu ressalto, pessoal, mais uma vez que a gente está gravando as palestras, que depois elas vão continuar estando disponíveis ali no site da Rede de Museus, tá? E aí, Mari, eu vou fazer um bloco de 3 perguntas, pode ser? Sim, como você achar melhor. Tá, então aqui eu vou passar a primeira pergunta que me chegou, que são das pessoas com deficiência visual, que como eu já comentei hoje de manhã, a nossa plataforma aqui, ela é acessável, ela não é acessível. Então, tendo em vista que o bate-papo... tendo em vista que o nosso bate-papo aqui, ele não é acessível para pessoas com deficiência visual, então eu peço que as pessoas enviem diretamente para o meu WhatsApp e façam a pergunta, tá? Por isso que essas perguntas estão sendo lidas assim. Então, Mari, a pergunta do Leandro, nosso aluno aqui da Universidade Federal de Pelotas, é a seguinte. Oi, Mari, que alegria... Pessoal, está me chegando aqui que eu estou sem áudio. Mari, tu consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo. Bom, vou mandar então aqui a pergunta do Leandro. Tá. Oi, Mari, que alegria poder te ouvir. Eu, como usuário de audiodescrição, gostaria muito de que Pelotas oferecesse sessões de filmes com recurso. Qual a tua sugestão para possibilitar a exibição aqui na cidade? Toda vez que eu tenho oportunidade, vou prestigiar as exibições em Porto Alegre, mas aqui temos público numeroso com deficiência visual que tiraria muito proveito da experiência de conhecer as produções audiovisuais, além de socializarem e entreterem tudo mais que a arte oferece e possibilita. A outra pergunta também é da Cida Leite, que também me chega pelo WhatsApp, porque ela também é uma pessoa com deficiência visual, que pergunta, então, como podemos adquirir os filmes A Superfície da Sombra e O Mundo Não Cabe em Teus Olhos? E aí finaliza esse primeiro lote de perguntas aqui, então, também com a Ana Paula Campos. Pensar a acessibilidade desde a concepção do filme ou tentar encaixar os recursos depois? Tudo contigo, Mari. Deixa eu responder para o Leandro.
Eu acho isso. A gente eu pensei já em tanta coisa, pensei em mostras itinerantes, já pensei eu não sei muito bem como te responder, assim, talvez um projeto, quem sabe, ou uma cinemateca, ou em Passo Fundo, eu sei que tem um cineclube, que eu até já participei de várias sessões, até com acessibilidade, né, no cineclube. Mas, assim, eu acho que se tem público, a gente tem que pensar um jeito porque para a gente que produz os filmes, quanto mais os filmes são vistos, melhor. O que a gente não quer é colocar os filmes na gaveta e pronto. E às vezes nos falta exatamente possibilidades. Mas eu acho que talvez... Eu já exibi filme no interior em clubes, já exibi em salão paroquial, sabe? Eu não saberia te dizer assim como viabilizar uma forma de exibir continuamente. Eu não teria que ver isso. Talvez alguns projetos possam se encaixar nisso. E também a gente depois podemos até pensar melhor um pouco nisso. Aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, eu imagino que tu deve ter assistido os filmes lá, estava em andamento um projeto de cinema inclusivo muito legal. O Capitólio também exibiu, a Cinemateca Capitólio também exibiu durante todo o ano passado. Eram projetos, assim, quem sabe se pensa nisso, porque para poder viabilizar essa exibição, porque algum custo sempre vai ter, né? O que ela perguntou depois? A segunda pergunta era... Agora já me esqueci. É a pergunta da Cida. A Cida, sim, como é que... Esse é um outro problema, porque hoje até a gente já estava conversando, eu estava conversando com a Márcia Caspari, que eu não sei se ela está aqui, que ela me perguntou, ela me fez uma pergunta que eu fiquei pensando, como é que a gente faz para ter acesso aos filmes? Porque o filme ele tem uma vida comercial, digamos assim, para produto que você tem que cumprir aquela janela de exibição de cinema, depois tem outras janelas que tem uma carreira que tem que seguir. Mas depois de 4, 5 anos, a gente não tem muito o que fazer com o filme. Então, eu fiquei pensando que poderia haver um sistema de streaming, sei lá, para disponibilizar esses filmes para todo mundo poder ver depois, uma vez que os filmes são feitos com recursos públicos, isso seria muito lógico mesmo. Porque isso, claro, exigiria uma estrutura e uma divulgação disso, que para uma instituição, tipo o governo, para uma Ancine da vida, acho que não seria nem, acho que talvez, não sei, acho que não pensaram nisso, não sei. Porque a gente, sempre quando a gente produz uma obra, a gente entrega uma cópia dela para a Cinemateca Brasileira, que depois, né, que fica guardando a produção, de toda a produção nacional. Mas, assim, alguns filmes a gente produziu DVDs. Outro que também, assim, como esse meio físico, DVD, isso já quase não se faz mais. Porque também tem a distribuição, tem a questão das vendas, tem que tranca um pouco o esquema. Mas o Em Teu Nome, a gente tem DVDs dele ainda. A gente tem na produtora ainda, se de repente o fim que ela quer, ela faz contato comigo que eu vejo se consigo. E eu acho que era o Oeste que ela falou, outro filme, Oeste do Fim do Mundo, eu não sei. Peraí que eu já te digo. A Superfície da Sombra. A Superfície da Sombra não foi sequer produzido o DVD desse filme. Tá? Ele está disponível agora na plataforma, no Movies, mas não é gratuito, e o Oeste do Fim, e o Superfície da Sombra não está disponível, porque simplesmente não, porque o DVD não é uma mídia mais que se utilize, né? Nem DVD, nem CD.
Bom, vamos para o segundo round de perguntas. Mas eu acho que faltou uma para responder, que era aquela questão da obra se faz. Sim. Eu acho que nem sempre dá. Eu acho que isso nem sempre dá para você pensar nisso. E tem uma coisa assim que isso eu interfiro, eu tento interferir pelo menos com os montadores. Porque às vezes eles fazem uma abertura para um filme que você não tem tempo de dizer, por exemplo, porque às vezes a pessoa se interessa em saber pelo menos alguns nomes principais do que está acontecendo. Às vezes já tem coisas acontecendo e um diálogo. Eu sei que eu consegui dar uma pequena alterada, porque eram momentos muito importantes e que a gente que não teria nenhum espaço para audiodescrever ali. Então, às vezes, a gente consegue interferir, assim, mas aí é aquela história de já tá todo mundo com isso na cabeça, já pensando, porque não faz diferença. Às vezes uma alteração pequena resolve a vida, né, de quando você vai fazer a audiodescrição. Bom, dando seguimento, então, a Liliana também pergunta: Mari, nas suas produções, o diretor do filme participa de alguma forma das produções das acessibilidades? Revisa, sugere? Participa. Depois, o pessoal aqui ainda comentando a questão do som, né, que está com problema. Depois, gratidão pelo fantástico exemplo, a Consuelo colocando aqui. Eu peço ao pessoal que tiver com problema no áudio, tente atualizar a página, tanto do Facebook quanto aqui do WebConf, que melhora, às vezes, a transmissão, tá bem? A Andréia Paiva, então. Marilane, parabéns pelo trabalho, palestra. Como produtora, você percebe o interesse hoje de outros produtores em realizar filmes com acessibilidade? Tem um entendimento deles ou apenas um cumprimento das regras ou legislações? Um beijo. Maria Seta, boa noite, parabéns pelas produções sensíveis e acessíveis. Gostaria que comentasse um pouco mais sobre quais foram as principais aprendizagens e desafios da experiência da produção para você e para a sua equipe. E vou, então, fazer essa última pergunta desse bloco do Felipe Monteiro, que está conosco também aqui. O Felipe me mandou a pergunta, perguntando: Mari, a acessibilidade ainda é o último item da pré-produção? Falo? Eu acho que a primeira... eu fico lendo aqui, me esqueci da... Acho que era mais comentários, né? O que era? Lembra a primeira pergunta, Desi? Agora me passei aqui. Era da... Vou voltar aqui. Deixa eu respondendo essa do... que se o diretor... Eu acho que se o diretor participa... Sim, participa, não só o diretor participa, como o diretor de arte participa muito dos filmes, porque eu pergunto muito. Para quem eu mais pergunto coisas, normalmente é para o diretor de arte, assim. E sempre tem uma receptividade boa, assim. O diretor, o meu sócio, que é da minha produtora, não tem opção, ele tem que responder, porque ele já sabe que tem que responder. E outros diretores que eu trabalho também, eu sempre percebo um interesse. Inclusive, teve uma mostra de cinema em que um diretor assistiu o filme com audiodescrição, e ele veio comentar depois que ele ficou impressionado como a audiodescrição era o roteiro ao inverso, e que várias coisas que, da forma como a gente disse na audiodescrição, ele disse que usaria depois, que eram coisas boas de se usar visualmente nos roteiros, termos e maneiras de dizer. Então, eu sempre vejo um interesse, assim, porque eu acho que isso mudou também. Eu não acredito que os produtores desconsiderem esse público. Hoje em dia, eu acho que não. Não há como. E o Felipe perguntou se a última coisa... Se a acessibilidade é a última coisa. Para mim, nunca foi. Para mim, nunca foi, né? Porque eu fico forçando lá. Mas,
como assim, como a produção dos recursos de acessibilidade tem que ser feito sobre o filme pronto, né? A gente teve muitas brigas, assim, porque daí eu pressiono para o prazo e a pessoa me dá o filme sem o som tá finalizado. Então, aí depois eu vou assistir o filme com audiodescrição e tem um som que eu não posso falar em cima exatamente onde eu tinha escrito um monte de coisa. Ah, pois é, mas é que agora o cara finalizou o som. Eu disse, sim, mas você me deu o filme para eu fazer a audiodescrição sem o som pronto. Então, aqui não tinha nada na cópia que eu recebi. Então, isso acontece, mas não é assim, é para ser tudo tranquilo, mas nem sempre é. Porque, né, pelo menos são coisas, por exemplo, legenda, se tem alguma alteração, é mais fácil de você alterar. Agora, se você muda alguma coisa, alterar a janela de libras ou alterar a audiodescrição, já é um trabalho, né, que tem que voltar para o começo, né? Mas eu acho que isso também já mudou, já vi muitos produtores, diretores envolvidos com isso. Acho que já não é mais assim a última coisa a ser pensada. Eu acho que já não é mais assim. Marilene, estão chegando perguntas também e alguns comentários do nosso Facebook, tá? A Adami pergunta, qual a sua formação sobre audiodescrição? E a Mariana comenta, então, a possibilidade seria a formação de um catálogo nacional de filmes com audiodescrição, com contato dos produtores. A Gabriela também fala que seria muito bom ter onde distribuir, pois nem sempre a pessoa com deficiência consegue chegar na sala de cinema durante o período de exibição. Esses foram comentários do nosso Facebook. Aqui, a gente tem, então, a Miriam Célia dando boa noite, parabéns pelas produções sensíveis. Bom, assim, eu já comentei de sensíveis e acessíveis, né? Gostaria que comentasse um pouco sobre os principais aprendizados e desafios da experiência. A professora Célia Souza nos acompanhando aqui, mandou um grande beijinho. Outra professora, minha ídola, a professora Célia. Acho que de todos nós, né? Mas a Fernanda comenta aqui, então, gostaria de saber se existe uma entidade especializada que rege as produções audiovisuais voltadas para a acessibilidade. Se sim, como é a fiscalização? Existe antes, durante e depois do processo? Ou só no momento de reproduzir nos cinemas? Obrigado pela exposição, super interessante. O Felipe parabeniza pelo debate, muito rico. A Liliana avisa que a transmissão do Facebook está sem áudio. Sim, eu estou ciente, a gente está tentando resolver esse problema, tá? A professora Célia Souza comenta aqui que felicidade assistir a comunicação de uma ex-aluna e grande amiga. Eu acho que tu podes fazer os comentários, então, sobre essas perguntas, Mari. Sim. Obrigada, então, professora Célia. É muito orgulho ser sua amiga, muito. Aquele período de Portugal e do curso foi assim, um dos melhores da minha vida, posso dizer. Quanto a disponibilizar, pois é, eu não sei se existe isso, assim, eu acho uma ideia ótima, onde isso não só para filmes com acessibilidade. Eu acho que assim, eu acho que poderia pensar, não sei se dá para sugerir para alguém fazer um projeto disso, de fazer uma reunião de todos esses filmes, né? Todos eles vão ter acessibilidade, porque os produzidos a partir de 2016 todos têm. Então, acho que tem que pensar agora como a gente, como produtora, assim, não tem uma estrutura para fazer isso, né? Então, eu não sei, eu acho isso bem importante, mas não saberia dizer como viabilizar isso, né, nesse momento. A outra pergunta é se existe uma entidade que eu desconheço, não existe uma fiscalização.
eu não sei quem que valida se os recursos estão corretos, não estão, isso não existe, né? Por isso a importância da gente ter responsabilidade, fazer isso com profissionalismo, né? Contratar profissionais capacitados, e a importância do público comparecer e também avaliar a qualidade do que está sendo disponibilizado. Eu acho isso fundamental, assim. Mas eu desconheço alguma entidade porque a gente produz os recursos e a gente entrega o compromisso que a gente tem ao produzir esses recursos até começar a eles irem para o cinema, era entregar esses materiais, esses arquivos para a Cinemateca Brasileira como a cópia depósito legal, que junto com a obra, que sempre se fez. Então, a avaliação da qualidade, a fiscalização sobre a qualidade desse material é mesmo do público. Eu entendo que sim, eu desconheço se existe uma outra maneira de avaliar. É mesmo o público. Por isso a importância do pessoal se ligar e realmente exigir um produto de qualidade. Bom, então vou fazer o último bloco de perguntas, Mari, tá bem? A Diele pergunta, existe uma diferença enorme entre pensar filme com acessibilidade e acessibilizar um filme pronto. O que mudou para você ter contato com o público com deficiência? E o que você daria de dica para os produtores culturais que querem fazer algo acessível? Depois aqui, então, a gente tem o comentário da professora Célia Souza, mandando mais beijinhos. A Cristina Dutra, então, comenta, Marilane, parabéns pela exposição. Super me identifiquei com a sua fala. Eu amo o áudio, pois é um recurso que nos faz imaginar um determinado contexto que está sendo narrado e contribui de forma lúdica para a criatividade. E neste contexto, a audiodescrição, enquanto um recurso de acessibilidade, na qual seria a principal dificuldade encontrada a produzir um filme, e o qual o tempo que leva para preparar essa audiodescrição, os critérios de elementos que devem ser descritos para cada cena. A Márcia também parabeniza a Marilane pela exposição e pelo trabalho. E se tu pode disponibilizar o teu e-mail, então, para um contato futuro. O Rodrigo parabeniza, concorda, pois sempre temos que pensar na acessibilidade. Parabéns pelas obras apresentadas hoje. A Liliana também parabeniza, a conversa foi riquíssima, obrigada e parabéns. A Eliana Franco comenta que também, em consonância com o que a Marilane falou, né, que a fiscalização ela deve ser feita pelos usuários e que não existe esse órgão. A Lívia também comenta aqui que não tem um órgão que avalie, né, quem você tem razão, é o público que deve fazer isso. Então, com esses comentários, Mari, a gente fecha o nosso bloco aqui e deixo para ti fazer uma fala final, então. Tinha umas perguntas ali, não? Posso responder? Sim, claro, claro que sim. Que é com relação ao público. Eu agora me esqueci aqui, eu estou bem perdida com relação à coisa. É como fazer os produtores culturais, é como fazer algo acessível. Então, eu vou responder a última, que é o que me lembrei aqui. O primeiro passo para se fazer alguma coisa acessível é, primeiro, contratar profissionais competentes, porque esses profissionais vão provavelmente buscar a análise do usuário, da pessoa com deficiência, para que o trabalho realmente funcione. Então, eu acho que o primeiro passo é contratar profissionais com formação e com competência para realizar. Eu acho que é isso, porque esses profissionais vão saber orientar e esses profissionais vão obviamente, buscar
a validação do público, né? Seja, dependendo do produto que for. Porque a gente sempre trabalha assim. Tem consultoria para audiodescrição, a pessoa que faz Libras tem o consultor de Libras e legenda a mesma coisa. Então, mesmo demorando um pouco mais, às vezes, e custando mais, e eu acho que isso é fundamental, assim, para a gente ter segurança, né? Porque as coisas são muito... Mesmo assim, tudo é discutível, né? Não vai agradar a todo, mas a gente tem que tentar chegar o máximo possível e tem que ser com a validação de quem vai usar. Isso aqui é fundamental. Então, eu acho que é isso, assim. Eu agora não vou me lembrar das outras perguntas. Cadê a Desirê? Socorro. A outra pergunta, Mari, era a questão como que fica esse processo de acessibilização, se é mais fácil com a acessibilidade ou de torná-lo acessível? Eu acho que a Adiele perguntou isso, né? Eu acho seria muito mais fácil se a gente conseguisse já ir resolvendo a acessibilidade durante a montagem. Mas isso nem sempre isso é possível. Mesmo assim, mesmo eu que acompanho, porque tem tem um momento lá que eu vou ter que ser produtora e não consigo ficar pensando sempre nisso, assim. Tem coisas que a gente pode melhorar, sim, para facilitar e para deixar a acessibilidade muito melhor. Eu acho que isso a gente dá falta, a gente mesmo na produtora comigo lá, se lembrando isso, ainda é uma coisa que eu acho que a gente pode avançar. Algumas coisas a gente consegue, mas porque é muito corrido, né? Aí a gente entra naquela questão que são os prazos em que se vive, né? E às vezes também o prazo para produzir os recursos da acessibilidade eles ficam muito curtos e nem sempre é isso, por mais que se esforce, às vezes isso não é o ideal, mas enfim, as coisas às vezes são assim, então não tem numa produção é muito problema que acontece, né? Mas claro que eu acho que seria muito melhor se a gente já conseguisse ir andando com as coisas todas junto, né? Por exemplo, o documentário. Tem documentários que eu já fiz a audiodescrição em que não havia espaço possível para você descrever o nome e a função da pessoa. No Todos, pelo menos isso a gente pensou, né? De deixar uma maneira, fazer a montagem de uma forma que já ficasse um espacinho para você dizer o nome da pessoa e uma breve descrição. O nome, a função e uma breve descrição. Isso foi, a gente pensou nisso, porque normalmente quando você vai fazer a audiodescrição de um documentário, aí é uma dor de cabeça para você conseguir identificar, às vezes, a pessoa, porque emenda uma fala na outra, você não consegue. Então, isso pode ser prejudicial, né, pelo menos no momento. Mas nem sempre dá. A gente tenta, mas não sempre dá. Às vezes dá briga, porque a pessoa acha que tá te metendo muito, e daí... Mas, enfim, se a gente tem que brigar, às vezes a gente briga também. Tem jeito. Bom, Maria... eu não sei se eu consegui responder alguma coisa. Será que eu esqueci? Falar mais alguma coisa? Não te ouvi. Então, me ouves? Agora sim. Bom, então, eu queria te agradecer, Marilene, mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, pelas excelentes reflexões que trouxeste para nós, por esse momento tão rico, né? Eu peço desculpas mais uma vez aos nossos participantes que tiveram problema no áudio, a gente está tentando resolver o problema para que amanhã isso não aconteça. Então, mas ressalto que as nossas palestras estão sendo todas gravadas, estão disponibilizadas no Facebook da Rede de Deus, então, para que vocês consigam acessar depois desse conteúdo, tá bem? Deixa eu não ter o amanhã. Amanhã, a partir das 10 horas, a gente tem, então,
o professor Jefferson Fernandes falou sobre as experiências em acessibilidade cultural na UNBM. Às 11 horas da manhã, a professora Patrícia Dornelles, da UFRJ, estará conosco falando sobre o curso de especialização em acessibilidade cultural. Às 14 horas, voltamos ao almoço com uma mesa redonda falando sobre acessibilidade cultural aqui na Universidade Federal de Pelotas, uma mesa que será composta pela professora Francisca Dom, pelo professor Júlio Costa e por mim, Desirê Nobre. E às 18 horas, encerramos a programação de amanhã com a audiodescrição no teatro, com a Mimi Aragão e com o Rafael Braz, da Ordem em Acessibilidade Universal. Então, Marilene, eu quero que você deixe aqui o seu contato e-mail, aqui no nosso bate-papo pessoal, com o seu contato, e agradeço mais uma vez, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por estar conosco no Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Pessoal, desejo a todos uma boa noite. Descansem, fiquem bem, se cuidem, que amanhã a gente tem uma programação extensa pela frente. Uma boa noite a todas e a todos. Me ouvem? Sim, ouvimos. Gente, olha, eu queria agradecer. Eu não consigo ler aqui, eu fico... Estou vendo tanta gente aqui, a professora Lívia, a Eliana, a Liliana, a Adiele, nossa, Francisca, que já falamos. Para citar, eu fico assim, né, de esquecer de alguém, porque as pessoas são tão importantes. Eu agradeço muito, eu espero ter, né, contribuído. Não tenho, assim, às vezes, até eu tive, para fazer meu trabalho acadêmico, eu tive uma dificuldade grande, assim, então, o que eu consigo mesmo é falar da minha experiência, assim, eu fico muito feliz se a minha experiência, né, de profissional de trabalho mesmo, né, foi útil, e estou à disposição, já coloquei meu e-mail ali. A gente consegue, inclusive, organizar sessões de filmes, se quiserem, se são filmes que a gente não tem a distribuidora, ou às vezes a gente até pede autorização para a distribuidora. Eu sou sempre disponível